Palavra de Deus, abra aí a Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 33 até o 44. O título da ministração hoje é Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Mateus 27, versículos 33 até o 34. Todos encontraram? Procurando aí, tem gente procurando ainda. Mateus está rebelde aí na sua Bíblia? Deu uma fugidinha. Amém. Diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiaram ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões, presta atenção nessa parte, 2 ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançavam a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Agora presta atenção no último versículo que eu vou ler desse texto. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amém? Feche seus olhos, faça uma oração comigo, peça a Deus que te traga entendimento, revelação, mas para isso, se proponha a se abrir a Deus, irmão. Há 2 coisas agora que tem que acontecer para que, em nome de Jesus, haja uma compreensão dessa palavra, para que ela gere na sua vida a vida. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Para que se gere isso na sua vida, o primeiro passo é que você abra o seu coração a Deus, se prepare, se apronte para ouvir de Deus, e então que Deus possa revelar isso para você, em nome de Jesus Cristo. E o título hoje é Ouvir a Deus, que você possa hoje entender e aprender a ouvir a Deus, amém? Amado Deus, soberano Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo e o Seu precioso nome. Pai, o Senhor é tremendo, o Senhor é sobre tudo e sobre todos, as Suas palavras, elas não passam, Senhor, elas se cumprem plenamente a cada tempo, a cada momento, Pai, e tudo tem sido de acordo com aquilo que o Senhor tem declarado desde o início, Senhor. Traga a nós entendimento agora e revelação, fala ao Teu povo, dai-nos compreensão daquilo, Pai, que nessa noite o Senhor quer ministrar a nossa vida, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, que todo mal caia por terra, os impedimentos, as barreiras, aquilo que atrapalha, aquilo que incomoda, que caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, todos possam ser cheios, e receber da sua palavra, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém? Eu quero que você atente aqui para esse texto, na questão desses 2 homens que foram crucificados com Jesus. A palavra fala que eram 2 malfeitores, 2 homens que eram criminosos. Não se cita aqui exatamente o que eles fizeram, mas eram homens que tinham o porquê estar pendurados, sendo pendurado em uma cruz. Ao contrário de Jesus, que não era culpado de nada,
Ao contrário de Jesus que só foi para a cruz por nossa causa, para pagar o preço do nosso pecado, para nos redimir, para nos salvar, esses dois homens tinham o porquê estar aqui. E nós vemos aqui um momento, irmãos, de uma zombaria geral contra Jesus. Todos os seus opositores estavam naquele momento ali, contra ele, falando mal dele, insultando ele, levando palavras de humilhação a ele. E a palavra cita que esses dois homens malfeitores, um que foi colocado à direita de Jesus, o outro à esquerda de Jesus, da mesma forma, do mesmo jeito, a palavra aqui na tradução da Nova Versão Internacional diz, igualmente o insultavam. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então até esses dois homens estavam ali insultando Jesus, falando mal dele. Olha esse mesmo texto, através do evangelista Marcos. Vai lá em Marcos, capítulo 15. Abra em Marcos, capítulo 15, versículos 27 até o 32. Nós vamos ler do 27 até o 32. Olha o que Marcos também fala sobre esse texto. Fala sobre esse momento, sobre esse acontecimento. Marcos, nesse tempo de Jesus, era um menino, mas que vivia muito de perto o ministério de Jesus. Olha o que Marcos relata aqui. É claro que quando Marcos escreveu isso aqui, ele já não era mais menino, ele já era adulto, as suas memórias, claro que conduzido pelo Espírito Santo, ele foi escrevendo. Com ele, crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda, a direita e a esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Guarde isso daqui, se cumpriu a escritura que diz, amém? Guarde isso daqui. Os que passavam lançavam insultos, balançavam a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Olha o finalzinho agora do versículo 32. Os que foram crucificados com ele, também o insultavam. Então, Marcos aqui está falando desse momento, desse tempo, igual Mateus, que houve um tempo ali dos dois estarem insultando a Jesus. Então aqui é uma confirmação disso. Naquele momento houve um tempo que os dois que estavam crucificados com Jesus, se juntam à multidão, que zombavam de Jesus, e também começam a zombar dele. Mesmo estando em uma situação realmente que deviam estar ali, uma situação caótica, um momento terrível para a vida dos dois, e eles estão aqui também, nesse momento, atacando a Jesus. Agora, ouça essa declaração, que é um pouquinho diferente, lá no livro de Lucas. Vai em Lucas, Lucas 23, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 43. Nós estamos falando dos dois criminosos que estavam ao lado de Jesus, e que junto com todos aqueles que insultavam a Jesus, também estavam insultando a Jesus. E lemos 2 textos que confirmam isso, tanto um em Mateus como um em Marcos, 2 evangelistas. E olha aqui o que diz Lucas. Lucas, para quem não sabe, era médico, um homem que andou com Paulo, e que se propôs a relatar os acontecimentos de Jesus, e também do início da igreja. O livro de Atos é escrito por Lucas, é ele que está narrando ali as passagens dos apóstolos, e principalmente de Paulo. Ele acompanha muito Paulo, ele é um dos companheiros de Paulo, e ele está narrando aqui essas passagens. Olha o que ele diz aqui, um dos criminosos, agora ele fala apenas de um dos criminosos, que ali estavam,
dependurados, lançavam-lhe insultos. Então é que Lucas está falando que um lançava insulto. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha aqui um pouco do porquê ele estava insultando a Jesus. Dentro da cabeça dele, ele estava tentando de alguma maneira até mesmo provocar a Jesus a salvá-los. Ele não queria morrer. Mas o outro criminoso, aqui a palavra não diz que o outro não era criminoso, mas coloca ele aqui numa outra condição. Diz, o outro criminoso o repreendeu dizendo, ele repreendeu o seu companheiro, o outro criminoso. Ele não está repreendendo Jesus, ele está repreendendo o cara que está falando mal de Jesus, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmão, o que nós temos aqui? Nós temos um conflito na Bíblia. Nós temos aqui o momento em que dois evangelistas falam uma coisa, e um outro evangelista fala outra coisa diferente. Dois deles dizem que os dois malfeitores atacavam Jesus, e agora o Lucas fala que era só um e o outro na verdade defendia Jesus. Como isso passaria desapercebido pelos outros dois? Um era discípulo de Jesus, Mateus, Levi, que se tornou um dos 12. O outro menino que acompanhava, nós conseguimos ver que a igreja, ela cresceu muito na casa da mãe de João Marcos, que é o Marcos, o evangelista aqui do livro de Marcos. Será que eles não notariam uma atitude tão enfática dessa, de um homem que começa a repreender o outro? Pensa, eles não estão tão próximos, Jesus está no meio, um está à direita, outro está à esquerda, então eles falavam alto, talvez um com o outro. Será que há um erro aqui na palavra de Deus? Irmãos, eu antes de continuar aqui, eu estava pensando sobre isso hoje. Quando eu me decidi a ler a palavra de Deus, quando eu decidi que eu ia ler a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Eu já tinha aceitado Jesus já fazia algum tempo, mas eu não usufruía das verdades que a palavra de Deus tinha. E chegou uma hora que eu creio que, claro que isso foi uma ação do Espírito Santo, como um estralo assim, tem tanta verdade para você ali, por que você não está usufruindo disso? Eu não era pastor, porque muita gente pode olhar para mim e falar, se o senhor lê a Bíblia porque é pastor tem que ler Bíblia mesmo. Mas a verdade é que eu não comecei a ler Bíblia por ser pastor, eu não comecei a ler a Bíblia porque eu queria ser pastor, na verdade eu não queria ser pastor, mas eu reconheci que havia uma palavra de vida poderosa ali, que eu não estava usufruindo dela, eu não estava ouvindo Deus falar comigo, porque eu não conhecia a sua palavra. Então eu me decidi. Agora, o ato de decidir que eu ia ler a palavra de Deus, não significa, irmão, que eu não era uma pessoa crítica. Na verdade, eu era bastante crítico com tudo que eu lia. Agora, não era uma crítica, como eu vejo muitas vezes hoje, as pessoas duvidando da palavra, ou até colocando ela em dúvida, numa tentativa de desmerecer a palavra, para dizer, eu não preciso ler, eu não preciso seguir a palavra, porque tem isso, aquilo, eu não concordo. Não, irmão, não era isso. O meu senso crítico com a palavra de Deus era porque eu queria entender, eu queria compreender aquilo. Por que é assim? Amém, isso é uma palavra de vida, eu creio na palavra de Deus. Por que há essas coisas? Então, durante muitas e muitas vezes eu indaguei a Deus, e Deus, Ele foi me respondendo, porque via a sinceridade do meu coração, não de criticar a palavra com dúvida, mas de tentar compreender a palavra e ouvir a voz dEle. Nem sempre as respostas vinham de uma hora para outra, irmão, mas elas sempre vêm, E quando eu indaguei, isso há muitos anos, irmão, essa ministração começou a vir esses dias, eu comecei a pensar nela, mas essa indagação eu fiz há muitos anos na minha vida. Eu não sei dizer hoje quanto tempo, eu leio a Bíblia há mais de 20 anos, acho que há mais de 20, eu tenho 30 anos de evangelho, pelo menos uns 28 anos eu leio Bíblia, até mais.
Não, na verdade, praticamente os 30 anos, porque eu lembro que eu me converti, comecei a ler o Novo Testamento, aquele pequenininho que os Gideões dão na escola, né? Então, 30 anos lendo Bíblia, né? E depois de um tempo, chegando nessa parte, eu comecei a indagar, porque foi quando eu comecei a fazer uma leitura mais apurada. Foi a hora que eu falei assim, eu leio a Bíblia, mas eu não estou me aproveitando disso aqui ainda. Então eu comecei realmente a ter compromisso com isso, verdadeiro, para ouvir a voz de Deus. E eu indaguei isso aqui a Deus. Falei, por que esses dois falam isso? Não foi uma coisa audível, irmão. Na minha leitura, eu pensando e falando assim, mas por que os dois estão falando de Jesus aqui e agora não são mais dois falando, é um e o outro está defendendo? Então, depois de um determinado momento, o Espírito Santo, ele me aponta o texto anterior ao que nós lemos em Lucas, que está em Lucas 23, que é o texto que nós estamos lendo. Nós começamos a ler a partir do versículo 39, nós vamos ler a partir do 33 até o 38. Lucas 23, do 33 até o 38. Olha o que diz aqui. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele. Irmãos, esse texto aqui, ele é antes, imediatamente antes do que nós acabamos de ler em Lucas, onde um está falando mal de Jesus e o outro está defendendo. Isso aqui é o texto bem antes, está coladinho ali. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem... Lucas 23, a partir do versículo 33. Está certo, irmão, 32. Eu coloquei 33 em cima e aqui embaixo está o 32, que eu acrescentei ele também, a partir do 32, está certo. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Ao 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Irmãos, nós vamos olhar para esse momento da crucificação, falando um crucificado à sua direita e o outro crucificado à sua esquerda, olhando para o texto que está lá em Mateus e Marcos. O que está acontecendo nesse momento? As pessoas estão zombando e atacando Jesus. Junte os textos agora, porque o tempo é o mesmo. Os sacerdotes, os escribas, a população está nesse momento falando para o Senhor, salva-se a si mesmo. Você não é o Cristo? E esses 2 homens estão sendo colocados ali também. Agora olha o que Jesus fala. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Eles então dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando, as autoridades ridicularizaram. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. E quando o Espírito Santo me leva a olhar para esse texto, o que ele me leva a olhar? Para a declaração de Jesus. Aquilo que estava saindo da boca de Cristo naquele momento, que ele está sendo zombado, ele está sendo crucificado, ele está num sofrimento imenso, irmãos, e os causadores desse sofrimento, ali claro, falando de maneira humana, claro que a causa de Jesus ir para a cruz é o nosso pecado, então nós nos incluímos nisso também, mas também o pecado daqueles que estavam lá e daqueles que diretamente entregam Jesus, e aqueles que diretamente crucificam Jesus, pregam Jesus numa cruz, estão zombando dele. Então imagine esse momento, olha que tempo terrível, e Jesus numa expressão de amor, irmão, quando o Espírito Santo me leva a olhar para o versículo 34, o que eu sinto emanar dessa palavra, é uma expressão de um amor tão profundo, Jesus olhando para aqueles homens dizendo, Pai, perdoa-lhes. Ele não está dizendo condene-os, que eles morram, olha, eu vim para salvar, mas vim também para a justiça. Não, ele não está fazendo uma oração dessa, ele está orando ao Senhor, ele olha para Deus e ele diz, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Irmãos, quando eu olho essa palavra, e isso, com essa expressão de amor, mexe comigo, o Espírito Santo disse, um dos 2 malfeitores, o que defende, nesse momento,
mudou de atitude, porque ele ouviu Jesus falar. Agora, irmãos, o outro não ouviu Jesus falar. Lembra que eu tenho falado muito aqui sobre isso, sobre a diferença de escutar e de ouvir. Escutar é o ato simplesmente de você ouvir palavras, né? E o ouvir na Bíblia diz respeito àquilo que entra, aquilo que você dá atenção, aquilo que você dá valor, aquilo que mexe com a sua vida. E isso mexeu muito com a vida desse homem. Irmãos, eu quero que você olhe para a situação desses dois malfeitores. Eles chegam na cruz do Calvário, eles estão vivendo a mesma condição de vida, uma vida toda desperdiçada para o mal, uma vida toda desperdiçada, talvez família perdida, talvez uma vida perdida, e agora eles estão num momento crucial da vida deles, aonde os dois estão a instantes de ir para o inferno. Instantes de ir para o inferno. Eles estão na mesma amargura, no mesmo sofrimento, no mesmo medo. Não há como um falar para o outro, dizer assim, não, tudo bem, aquele foi salvo aquele dia, mas olha, a situação dele era melhor que a minha, ele pôde ouvir melhor. Não, irmãos, a situação dos dois era exatamente a mesma situação, extremamente crítica. Eles estavam a instantes de ir para o inferno, porque eles estavam morrendo sem Cristo. Mas quando esse homem, ele ouve Jesus falando, sendo atacado, sendo insultado, sendo zombado, sendo ridicularizado, e o que sai da boca de Jesus é uma oração dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso muda a vida desse rapaz, e muda o destino dele. Ele estava à porta do inferno, ele é resgatado da porta do inferno, e Jesus declara, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós vemos claramente um arrependimento, a palavra entrou e gerou um arrependimento na vida dele. Ele olha para o outro bandido e fala, para de insultar. Ele estava insultando também, irmãos. Os outros dois evangelistas, eles não erraram, eles só contaram o tempo antes disso. Ele ouve, ele então olha para o outro e fala, você não teme a Deus? Porque aquilo gerou temor de Deus na vida dele. Ele fala, nem estando na mesma condição, ele fala em nós, porque merecemos, irmão, ele reconhece o erro dele. O outro não estava reconhecendo, ele estava atacando Jesus, ó, salva nós, eu vou morrer por sua causa, porque você não me salva. E ele faz um pedido, ele aceita Jesus, ele fala, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, ele reconhece Jesus como Senhor, irmão. Porque, irmão, quando você faz a oração, se você for ler o livro de Romanos, lá não está escrito, você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Isso nós acrescentamos, e não é uma mentira, ele também é Salvador. Há outras passagens que declaram claramente que ele é Salvador, mas aonde fala da oração, para você receber Jesus, fala, fazer do Senhor Jesus o seu Senhor. E o que ele faz quando ele diz aqui, Senhor, quando entrares no teu reino? Ele reconhece Jesus como Senhor e Deus. E isso aqui muda o destino, não mudou a vida dele acabou naquele momento, irmão. Muda o destino eterno daquele rapaz, daquele malfeitor. Ao contrário do outro que ouviu as mesmas palavras, estava na mesma situação e foi para o inferno, morre e vai para o inferno. Esse rapaz estreia o céu, o primeiro morto a entrar no céu, irmão, depois de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha, uma palavra, com a palavra de Deus, ela muda, irmão. Eu quero que você possa nessa noite parar um pouquinho para pensar na seriedade do que você está ouvindo. Uma palavra em um instante que mudou a eternidade de uma pessoa. Olha o quanto a palavra de Deus é poderosa e ela pode mudar os momentos da sua vida, as circunstâncias da sua vida, se você parar para ouvir. Irmãos, os dois escutaram Jesus fazendo aquela oração. O outro o ridicularizou, o outro insultou. O outro queria que ele demonstrasse poder. Não, desce daí, mostra que você é você mesmo. O outro disse, não. Nós estamos aqui por nossa culpa. Uma palavra ouvida por dois homens. Um que deu atenção a ela. E a sua vida foi transformada. Na verdade, a sua eternidade. E o outro que também ouviu, mas só escutou. Não deu atenção. E continuou dentro da mesma sentença de destruição e maldição. E foi para o inferno.
Agora, irmãos, nós precisamos dar atenção ao que Deus está falando. Nós precisamos voltar a ouvir Deus falar conosco. Isso muda completamente qualquer situação das nossas vidas. Você quer uma mudança na sua vida, você precisa ouvir Deus falar com você. Você precisa voltar a atentar a que Deus está falando. E pode mudar toda a nossa vida, toda a nossa existência. Irmão, não é só mudança de vida, é mudança de existência. É mudança de existência, é você entrar debaixo dessa graça que nós louvamos aqui. Quando a gente fala de graça, as pessoas não dão atenção. É graça, amém, obrigado, Senhor, pela graça. Não, irmão, somos salvos pela graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Nós não somos os bonitinhos de Jesus, que fala, ai que lindinho, eu vou dar graça para ele. É o favor que nós não merecemos. E ele derrama sobre nós, os que creem, como esse rapaz, ele vivenciou a graça. Naquele instante, que ele estava para ir para o inferno, irmão. Esse foi resgatado da porta do inferno. Ele estava para entrar no inferno, eternamente, para nunca mais sair de lá. Para ser, na verdade, ir até junto com o inferno, para o lago de fogo depois. Mas ele é salvo. Dar ouvidos ao que Deus está falando. Agora, irmão, como Deus fala? Eu sei que esse é um grande dilema e esse é o ponto fundamental de hoje. Como é que Deus fala? Eu ouço muita gente falando, pastor, eu não consigo entender Deus falando. Como que Deus fala? Deus fala de maneira audível? Sim, Deus fala, ainda que esse seja o jeito mais difícil de nós, eu mesmo, na verdade, nunca ouvi Deus falar audivelmente, irmão. Já conheci pessoas que já ouviu a voz de Deus, disse que falou Deus, pastores pregando, não duvido, porque na Bíblia há momentos como esse. Jesus fala com algumas pessoas de maneira audível. Mesmo depois que Jesus morre, é crucificado e é glorificado e sobe aos céus, ele fala com pessoas de maneira audível. Uma outra maneira, e essa é uma das que mais o Senhor usa, é a impressão interior. É quase como um sentimento. É quase como um sentimento. Mas nós sabemos que é a voz de Deus falando conosco. Irmãos, essa é a maneira como Deus fala muito. É dessa maneira que o Senhor me direcionou a ir para o texto de Lucas e olhar antes que eu tinha lido antes já, mas ele fez atentar a quando Jesus faz a oração dizendo, Pai, perdoa-os. Eu estava lendo e eu entendi, não ouvi uma voz audível, mas eu entendi claramente que eu tinha que olhar para aquilo. E aquilo se acendeu na minha vida. Pastor, mas quando eu sei que é um sentimento ou é Deus falando comigo? Eu chego lá daqui a pouquinho. Eu quero que você aguarde só um pouquinho, nós vamos chegar lá já. Outra maneira, e essa é abundante, irmão, pela palavra dele. Pastor, como que Deus fala comigo hoje em meio a um problema da minha vida? Com algo que já foi escrito há mais de 2000 anos. E talvez essa seja uma questão tão importante, porque isso tem impedido muita gente de ouvir aquilo que já foi respondido. Olha que interessante, quando eu indago a Jesus, por que Mateus e Marcos escrevem algo, e aparentemente em Lucas há algo diferente, aparentemente não estava diferente, são tempos diferentes depois de uma determinada situação. O Espírito Santo não poderia falar comigo, filha, porque ele ouviu a oração de Jesus, ele me fez olhar para o texto, porque a resposta já está lá. Irmãos, eu quero mostrar para você que não foi só essa vez que isso aconteceu. Eu vou citar mais duas, mas você pode depois lendo a Bíblia ver muitas vezes. Olha uma que é muito interessante. A maior parte das respostas estão na palavra. E até mesmo a voz audível, a impressão interior são comprovados pela palavra. Como é que você sabe que um sentimento não é só um sentimento? Não é só você pensando. Irmão, a palavra comprova qualquer coisa. Deus nunca vai falar algo contrário àquilo que está na palavra dele. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, os acontecimentos, eles são maiores do que o que está escrito na palavra de Deus. Não, o contrário. A palavra de Deus, ela comprova ou desaprova qualquer acontecimento. É a palavra de Deus. Irmãos, tem que lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é vida e ela é espírito.
Para realmente acreditar. Eu sei que muita gente já falou isso, a palavra de Deus se renova. Só que nós muitas vezes não acreditamos nisso. Parece que é coisa escrita, é coisa velha, que não pode responder o que eu preciso ouvir hoje. Agora presta atenção nisso aqui. Vá lá em Lucas ainda. Lucas 20. Eu vou ler do versículo 27 ao 40. Lucas 20, eu vou ler do 27 até o 40. Preste atenção nisso. Jesus vai ter uma conversa com os saduceus. Quem eram os saduceus? Eram judeus, que eram da seita dos saduceus. Como tinha a seita dos fariseus, tinha também a seita dos saduceus. Eles praticamente dividiam o sinédrio e o templo. Às vezes haviam sacerdotes, sumos sacerdotes que eram dos fariseus, a outra vez era saduceus. É claro que todos tinham que ser descendentes de Levi, de Arão, mas eram duas seitas, as mais ali, sérias ali, né, mais ferrenhas dos judeus. Qual era a diferença dos saduceus e dos fariseus? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, que haverá ressurreição dos mortos. Os fariseus já acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam nem em anjo nem em espírito. Os fariseus acreditavam em anjos e em espírito. Então, um desses saduceus, no meio de toda aquela tentativa de pegar Jesus em algum erro, então um grupo de saduceus vai até Jesus. Olha o que eles dizem. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Vê que ele deixou claro aqui, que eles não acreditam que havia ressurreição, né? Que um dia os mortos hão de ressurgir. Irmão, presta atenção, eu não estou falando de reencarnação, ressurreição. O dia que os mortos vão voltar à vida, passar pelo tribunal a igreja pelo tribunal de Cristo e as nações pelo tribunal de Deus, para salvação ou condenação. Amém? Ressurreição, não encarnação, tá? Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Isso aqui fazia parte da lei. A lei que Deus deu, eles usam Moisés porque Deus, através de Moisés, deu essa lei lá no Velho Testamento. Isso era uma lei do Velho Testamento para o povo judeu. Quando um homem se casasse com uma mulher e esse homem morresse sem ter filhos, um dos irmãos se casaria com a viúva, e o primeiro filho que ele tivesse com essa viúva, colocaria o nome do irmão, para manter o nome do irmão, para que não se perdesse a sua herança. Amém? Então era dessa maneira. E quem Deus usou para falar isso? Moisés. Guarda isso, que isso é importante no final. Haviam 7 irmãos, então eles vão contar a história. Haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então estão contando uma historinha para Jesus, para tentar pegar Jesus. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. O que aconteceu na história deles aqui, irmão? Se era verdadeiro ou não, eu não sei. Estão tentando aqui pegar Jesus. Falou, ó, um cara casou com uma mulher, morreu. Aí o irmão dele foi e casou com a mulher, mas morreu também, sem deixar filho. O terceiro, para suscitar então a descendência, também morreu. Não teve, os 7 irmãos se casaram com a mulher e nenhum teve filho. Todos eles morreram antes de ter filhos. Eles não chegaram a ter filhos. Essa é a história aqui. Agora, olha, finalmente, versículo 32, morreu também a mulher. Todo mundo morreu. Que história mais trágica é essa, irmão? Parece jornal das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, na televisão, né? Todo mundo morreu, né? 33, na ressurreição, irmão, lembra, eles não acreditam em ressurreição. Mas estão perguntando para Jesus agora, na ressurreição, já que o senhor disse que há ressurreição, porque Jesus pregou isso é bíblico, existe a ressurreição dos mortos. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então, Senhor, resolve essa questão. Se existe uma ressurreição, quando esses 8 ressurgirem, a mulher e os 7,
de quem que ela vai ser esposa? Ela casou com 7. Jesus começa a responder. Jesus respondeu, 34, os filhos dessa era casam-se e se dão em casamento. Ou seja, essa era aqui, ele está falando depois da era vindoura, da salvação, da vida eterna, né? Então, os dessa era se casam e dão em casamento. Mas, os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, está falando aqueles que forem salvos, não se casarão, nem serão dados em casamento. É o que Jesus está falando aqui, queridos. Quando nós ressurgirmos, isso aqui é um assunto, estou colocando aqui, só um parênteses aqui rapidinho. Chegarmos no céu, os que forem salvos, não haverá casamento. Quando eu me encontrar com a Áurea no céu, eu não serei mais o marido da Áurea, nem ela será mais a minha esposa. Seremos juntos, filhos de Deus. Não haverá um relacionamento conjugal entre eu e a Áurea. Nós não seremos casados lá, tá? Há uma outra condição. Agora presta atenção na outra coisa que Jesus fala, e aqui é tremendo, irmão, porque ele vai usar a palavra como resposta, né? E não podem mais morrer, pois são como os anjos. Então ele fala que nós vamos ser como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora olha o que ele fala no 37, e que os mortos ressuscitam. Então Jesus agora vai cutucar. Já que vocês acham que os mortos não ressuscitam, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou. Irmão, quem eles dissem lá no começo, disseram, que havia dito sobre a questão de suscitar descendência para o morto? Eles disseram, Moisés disse. É claro que a palavra veio de Deus, mas Moisés foi usado por Deus. Agora que Jesus está falando assim, quem foi que deixou isso aqui escrito? Quem foi que falou isso para vocês? Foi Moisés. Agora, presta uma coisa, ele está falando de um período que aconteceu 2000 anos antes de Jesus. Ele está pegando algo que estava escrito há 2000 anos antes. Então presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Então olha o que ele vai dizer aqui. Moisés, já mostrou Moisés no relato da sarça. Quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Na verdade, irmão, Moisés escreveu isso, mas Deus se apresentou a ele. Moisés perguntou, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou. Ele não disse, eu fui. Porque no tempo de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido. Nessa terra. Mas Deus, quando se apresenta para Moisés, ele fala, isso aqui, 400 anos depois, aproximadamente, que Jacó, o último deles, tinha morrido. Ele se apresenta da seguinte maneira, ele diz, eu sou. Ele não disse, eu fui. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Agora olha o que Jesus responde, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Olha o que Jesus está falando, ele, Deus, não se apresentaria como Deus de mortos. Então, irmãos, o que eu entendi aqui, eu quero que você consiga compreender isso. Presta atenção no que Deus está falando. Na palavra dele tem resposta aqui. Olha o que Jesus usa como resposta para uma indagação que foi feita 2000 anos depois do que foi escrito e que tem peso agora para a eternidade. Esses homens nem estão vivos mais, mas o fato deles acreditarem nisso ou não garantiu a eternidade deles ou não, porque se eles não acreditavam na ressurreição, eles também não acreditavam em Cristo, que ressuscita os mortos. Então Jesus agora está falando, ele não dá uma resposta, né, simplesmente direta, ele aponta para a palavra. Ele fala, olha o que Moisés falou. Ele falou que Deus é Deus desses três, mas Deus é Deus de mortos. O que ele quer dizer com isso? Isso prova que existe ressurreição dos mortos. Onde estava a resposta? Na palavra escrita. A palavra escrita 2000 anos antes, que respondeu uma indagação 2000 anos depois, mas que tem peso para a eternidade agora. Ainda está valendo, porque se esses homens acreditaram que Jesus falou, eles podem ter sido salvos, mas se eles não acreditaram, com certeza eles foram condenados para destruição eterna e não para a vida eterna. Alguns dos mestres lhe disseram, respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer perguntas. Olha outra coisa interessante aqui.
Lucas 7, vai em Lucas 7. Eu vou ler do versículo 17 ao 23. Eu falei que ia dar 2 exemplos. Irmão, tem tanta resposta dentro da palavra de Deus para as suas indagações, que você ainda só não tem essas respostas, porque você nunca se propôs a ler a palavra de Deus, buscando isso no Senhor, entendendo que essa é uma palavra viva, não é um livro para você cumprir um cronograma de leitura todo ano, uma vez pelo menos por ano, eu tenho que ler Bíblia. Não, querido, é Deus falando com você, essa palavra é viva. Para quem lê por ler, é só letra que mata. É por isso que tem muito crente desanimado, porque lê a palavra de Deus por ler e não extrai a vida dela, porque só lê por ler. Não lê como alguém que ora antes, que fala: Senhor, fale comigo. Olha lá, Lucas 7, versículo 17 ao 23. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. Que notícias, irmãos? Se você for ler antes dos milagres e dos feitos de Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Então, os discípulos de João estava preso, João Batista, tá, irmãos? Que pregou lá o batismo de arrependimento, ele foi preso, e ele batizou Jesus, depois ele foi preso, e Jesus fazendo os milagres. Então, os seus discípulos foram contar para o Senhor: olha, aquele Jesus está fazendo isso, aquilo, tá, grandes feitos aí, né? Chamando 2 deles, então João fala que vem cá 2 de vocês. Enviou-lhe ao Senhor para perguntarem. Então ele envia 2 dos seus discípulos para perguntar algo para Jesus. Que pergunta foi? És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então olha o que ele está perguntando, irmão. Olha a indagação de João Batista, o cara que batizou Jesus, que viu os céus abertos, que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, que teve a revelação de que Jesus, o seu primo, porque eles eram primos, era o Cristo. Ele não sabia que ele era o Cristo até aquele momento. Aquele que disse para os seus discípulos: sigam a ele, não a mim, ele que vocês devem seguir, que ele cresça ou diminua. E agora ele está indagando nesse momento, porque como homem, ele era um homem também, irmão, ele tinha ali um pouco de dúvida. Ele pergunta: é o Senhor que devia vir, o Senhor que é o escolhido mesmo, ou nós temos que esperar outro? Agora, irmão, olha como Jesus responde isso. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu o que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele mesmo momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Jesus faz alguns milagres, opera algumas coisas, então ele se volta para aqueles mensageiros que vieram, ele faz uma pergunta, então ele responde. Como é que ele responde? Voltem e anunciem a João, pode dizer para ele que sou eu mesmo. Não, ele não disse isso, irmãos. Ele disse: o que vocês viram e ouviram. Irmão, o que eles ouviram? A palavra da boca de Cristo. E o que eles viram? O cumprimento da palavra. Lembra que eu disse lá no começo da nossa leitura, que ele foi crucificado entre 2 malfeitores, para que se cumprisse a... Quem lembra que eu pedi para você atentar para isso? Falei: marca isso aqui, se atente a isso aqui, para se cumprir a palavra, né? Agora olha a resposta de Jesus. Ele disse para eles: vão lá e digam para ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Irmão, por que ele não falou para João: João, fala para João que sou eu? Ele aponta para a palavra, porque a palavra disse que o Cristo viria, e ele traria cura, e ele traria restauração, e a palavra, o evangelho seria pregado aos pobres, aos humildes de coração, aos necessitados, aos cativos. Ele está respondendo com a palavra. Agora, por que Jesus então não simplesmente responde: sou eu? Porque a resposta estava dada. E muitas vezes nós queremos respostas de Deus que já nos foram dadas.
só falta você ir lá buscá-las. Mas pastor, por que isso? Deus se faz de difícil? Não, porque isso gera relacionamento, que é fundamental para a nossa salvação e vida. O próprio Espírito Santo está nos motivando a um relacionamento com Deus, que é essencial. Irmão, não é algo a mais no seguir a Deus, relacionamento com Deus. Desculpa, querido, você é o tipo de crente que a sua vida com Deus é de vez em quando, um dia num culto, de vez em quando você lê uma palavra. Desculpa, você não tem uma vida com Deus, porque vida com Deus é relacionamento. Vida com Deus não é você abrir a caixinha de promessas, ou no Facebook agora tem também isso, né? Aí tem uma palavra bonita: hoje o Senhor te dará vitória. Essa é a sua vida com Deus. Você não tem vida com Deus. Vida com Deus é relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, e uma dessas maneiras, quando você lê a palavra de Deus, e não como palavra simplesmente que mata, mas como Espírito e como vida, que te traz resposta. Irmão, tem tanta coisa de Deus respondida para você, que você ainda não entendeu, porque você não foi buscá-la ainda. E você está ouvindo. Quantos estão ouvindo? Lembra dos dois irmãos, os bandidos? Eles ouviram, os dois ouviram Jesus falando. Um deu atenção e foi salvo, o outro não deu atenção e foi. Irmão, há quanto tempo você ouve ministrações de Deus para a sua vida? Há quanto tempo? E quantas dessas você tem identificado realmente Deus falando com você? Esses dias eu até falei aqui, quando estava dando a conferência de batalha espiritual, quantos vêm, ai, que estudo bom, né? Legal. Um estudo, só um estudo. Mesmo o estudo, ele é um estudo da palavra, é revelação. É Deus falando conosco. Não é acúmulo de conhecimento, é palavra viva. É palavra viva. Então Jesus está fazendo de difícil, irmão. Ele está respondendo esses homens. Ele está dizendo para eles: olha, a resposta está aqui. Diga para João, ele sabe que o Cristo viria, e que o Cristo ele pregaria, que o Cristo curaria, que o Cristo traria restauração, e que ele pregaria as boas novas, ele libertaria os cativos. Essa é a resposta, está dada. Não seria mais fácil se Deus falasse de forma audível toda vez? Seria mais fácil? Senhor, eu vou para lá ou vou para cá? Para lá, filho. Amém, Senhor, obrigado. Mas você já parou para pensar nas implicações disso? De Deus falar com você audivelmente sempre? Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Um homem que dentro da sua cabeça servia a Deus, perseguia a igreja porque achava que a igreja era contrária à vontade de Deus. Então ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, indo para Damasco. E o que acontece com ele? Ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus para dizer para ele: Paulo, se levanta, entra na cidade. Você vai aprender muito bem o que é ser perseguido pelo meu nome. Porque de perseguidor, você vai passar a ser perseguido. Agora, irmão, presta atenção. Em 3 dias, Paulo recebe isso. É restaurado. Se levanta. Vai falar de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O quanto você está de prontidão para ouvir a voz audível de Deus e colocar em prática o que Ele está falando. Ou você acha que você vai ouvir a voz audível de Deus, vai falar para o Senhor: Senhor, me perdoa, é que no momento não dá. Eu estou um pouquinho ocupado, eu tenho muito trabalho. Senhor, mas depois eu faço, Jesus. Você acha que você vai falar isso para o Senhor e vai passar batido? Para parar, irmão, para a implicação. Agora, outra coisa interessante, isso geraria relacionamento com Deus? Deus ia ser praticamente nosso GPS, direita ou esquerda? Senhor, caso com aquela ou caso com aquela outra? Senhor, compra o carro tal ou ia ser o nosso personal style, personal, que mais que tem aí, gente? Estilo, né? Que mais? Esse é nosso personal. Isso não geraria relacionamento. Agora, irmãos, é importante se lembrar que todas as respostas, todo entendimento, são comprovados pela palavra de Deus. Mesmo que um dia você ouvir uma voz audível, como você sabe se essa voz veio de Deus ou não?
ela tem que estar em coerência com aquilo que diz a palavra de Deus. Em tudo, não é mais ou menos. Não é mais ou menos. Você viu o diabo? Eva ouviu a voz do diabo. Só que ela não deu atenção antes à voz de Deus. Porque o diabo distorce o que Deus falou. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele usa as palavras da Bíblia também. Mas está escrito. Só que ele distorce o sentido dela. Não estava em comprovação com aquilo que a palavra fala. Ele usou a palavra escrita. Mas ele não usou o sentido da revelação, da vida, do Espírito, da palavra. Porque o diabo não conhece isso. Ele conhece a letra que mata. E ele vai a Jesus e fala assim: está escrito lá que vai dar ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma. Então, você joga aqui, é alto, mas os anjos vão te segurar. O que Jesus responde para ele? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, a resposta está aqui. Presta atenção nessa passagem. Eu acho que vai ficar muito claro isso aqui agora. Não está escrito que eu posso fazer o que for preciso, porque os anjos vão cuidar de mim? Mas há uma outra palavra que diz assim para você: sim, os anjos cuidam de você. Deus cuide de você, mas não fique provocando a Deus. Não fique fazendo coisas desnecessárias, coisas que você não precisa, achando que Deus vai te proteger em todo momento, se você fizer aquilo que você não precisa fazer. Agora, o que essa palavra está dizendo? Se você precisar, for algo que é necessário ser feito, algo para cuidar da sua vida, os anjos vão cuidar de você, por ordem de Deus. A resposta na palavra, irmão. A resposta que dizem respeito ao seu casamento. Pastor, por que o meu casamento nunca dá certo? Por que meu casamento não se ajeita? Querido, olha para a palavra de Deus e olha o que ela fala sobre casamento. Seu casamento está alinhado com aquilo que diz a palavra de Deus? Irmão, quem estabeleceu o casamento não foi o homem, não foi essa sociedade perversa e permissiva, foi Deus. Deus estabeleceu os parâmetros do casamento, aonde ele diz como a mulher deve se comportar, como o homem deve se comportar, como o filho deve se comportar, como é o relacionamento. Irmão, quantas pessoas falam assim: ai, meu casamento não dá certo, o meu casamento não vai para frente, mas nunca olharam para a palavra que diz assim: junte-se o homem e a sua esposa, sejam dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, deixa o homem. Quando diz deixa o homem pai e mãe, não é abandone-os, mas saia debaixo dessa autoridade de pai e mãe, para quem vai se casar, tem idade para isso. Una-se a sua esposa e sejam os dois uma só carne. Quantas pessoas ainda hoje o pai e a mãe mandam no casamento dele? O cara ou a mulher, em vez de ouvir o cônjuge, vai lá ouvir o pai e a mãe. Amém, ouvir conselhos dos mais velhos, beleza, concordo, eu faço isso. Mas eu vejo que pessoas desprezam o seu cônjuge e são dominados por pai e mãe que interferem no casamento. É óbvio que o casamento não vai dar certo. A outra coisa que a palavra do Senhor fala: casa dividida contra si mesmo não subsiste. O marido tem um pensamento, casa dividida, irmão, eu falo muito sobre isso aqui. Não precisa estar brigado, basta pensar diferente, já está dividido. O marido pensa em uma coisa, ele tem um sonho dele lá, a mulher tem outro sonho, a mulher batalha para comprar casa, o homem batalha para ter o carro dos sonhos dele. Eles nunca estão pensando igual, eles nunca se unem em um só propósito. Porque o casamento não dá certo. A resposta é na palavra de Deus. Agora, irmão, as pessoas que não praticam isso, pastor, mas é a questão dessa impressão interior. Você nunca vai reconhecer a voz de Deus nessa impressão interior, você não começar a se relacionar com Ele, com a palavra que já está escrita para a sua vida. Que é uma palavra que já está escrita, mas ela é viva. E ela é profética. Você precisa entender que a palavra ela é profética. Há muitas palavras que já se cumpriram em um determinado momento, mas que dizem respeito a coisas que vão acontecer lá na frente ainda. Daniel, ele ouve revelações de Deus que aconteceram um pouco depois do seu tempo, mas que também estão ligados ao anticristo no final dos tempos. A palavra de Deus ela é profética. Irmãos, as pessoas não estão ouvindo Deus. Agora, qual que é a questão disso tudo? Como um dos ladrões, não sei se o da esquerda ou da direita, que ouviram Jesus falar, mas só escutou,
não deu atenção ao que realmente ele estava falando, ele continua no seu rumo de destruição. Ele continua e ele vai para o inferno, enquanto o outro é salvo. O quanto da sua vida já podia estar mudada, transformada, ou até mesmo em um outro rumo, se você parasse para ouvir a Deus. Se você parasse para atentar aquilo que Deus já tem lhe falado, para as respostas que já foram dadas, para as suas indagações. Irmãos, eu vivo isso constantemente com Deus. Esses tempos atrás, eu perguntei algo para Deus, sobre um posicionamento que eu deveria tomar. Irmão, não ouvi voz audível, não houve uma resposta no meu interior falando: filho, tome essa atitude, esse é o momento. O que o Senhor insistiu comigo foi em um versículo, que dia após dia vinha aquele versículo. O Senhor insistiu com aquele versículo comigo muito, até o momento que eu falei assim: a minha resposta está aqui. Porque o que eu perguntei para o Senhor, o versículo respondia claramente, porque o versículo dizia assim: não pode acontecer tal coisa, se outra coisa não acontecer. Aquilo me dava a minha resposta, irmão. Eu olhei para a situação ao meu redor e falei: não, realmente, se está assim, e a palavra do Senhor fala que se estiver assim, o caminho só é esse aqui. Não vou citar claramente, que é uma coisa particular minha, mas quantas vezes eu tenho decisões de coisas da igreja, irmão, olhando para a vida das pessoas, quando as pessoas vêm conversar conosco, e o Senhor começa a ligar a história da pessoa na minha frente, com versículos, com palavras, que eu já conheço, porque o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que nos lembra. Se lê com atenção, se lê com esse compromisso, você vai ser lembrado de palavras que vão gerar vida em você. E ao contrário daquele homem que foi para o inferno, você vai ser igual àquele que foi para o céu. Eu posso falar isso de momentos da sua vida, um momento que vai restaurar o seu casamento, que vai restaurar a sua vida profissional, que vai restaurar a sua família e os seus filhos. Para onde os seus filhos estão indo? Irmão, eu vejo mãe e pai, amém, eu sou a favor de declarar a bênção. Mas a pai e mãe, ai, meu filho é uma bênção. E o filho num caminho completamente diferente daquilo que diz a palavra de Deus. E, irmão, está esperando que isso vai dar no quê? Em vida? Isso vai dar em destruição. Amém? Continue declarando que o seu filho é uma bênção. Profetize. Mas, irmão, se o seu filho, você olha para a palavra de Deus e olha para o seu filho, o que você vê é um rumo diferente. Ajude o seu filho a arrumar a rota. Se você ainda, seu filho não é casado e está na sua casa, mais diretamente, se ele já é casado, não vai interferir na vida dele mais, mas pode dar bons conselhos. Ouça a palavra de Deus. Há respostas que já foram dadas para muitas indagações que você tem há muito tempo e que você acha que Deus não te respondeu ainda. Se coloque de pé. E eu quero falar uma coisa para você, são palavras e respostas que te levam para a vida. Olha que interessante, aquele homem, quero repetir isso porque isso é muito forte, é muito impactante. Ele estava à porta do inferno, ele morreu naquele dia, irmãos. Aquele homem morre naquele dia, o outro também morreu. Mas o que ouviu com atenção que Jesus falou e recebeu a palavra, ele atentou para isso. Ele se arrepende, leia depois, ele se arrependeu, ele reconheceu Jesus, irmão. Ele não fez uma oração: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, mas a declaração desse homem, de alguém que recebia Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e pediu: Senhor, então me salva. O outro, pela amargura, queria que Jesus o salvasse. Esse porque ouviu e reconheceu. Um homem que estava à beira da destruição eterna. Talvez você esteja à beira de um divórcio, talvez você esteja à beira de desanimar de vez, de vir à igreja, de servir a Deus, do seu ministério. Talvez você até já desistiu do seu ministério, você já nem liga mais para ele é algo
circunstancial na sua vida, que quando dá você faz, quando dá você não faz. Talvez você desistiu de muita coisa, já não recebe mais de Deus na sua vida. Mas eu quero falar para você, ouça hoje a voz de Deus. Isso muda a sua história, isso muda a sua vida, isso muda a sua existência, em nome de Jesus. Pai querido e Deus soberano, que os ouvidos sejam abertos, Pai, daquilo que foi agravando os nossos ouvidos para não escutar aquilo que diz a sua palavra, aquilo que diz o teu Espírito no nosso interior, mas de acordo com a palavra, e que tem tirado as pessoas do rumo, porque não escutam, porque não estão entendendo. Deus, que hoje a sua voz seja clara no nosso interior, a voz da sua palavra, a voz do seu Espírito. Se há dentro do propósito de Deus falar com alguns aqui de maneira audível, Senhor, amém, fale, porque esse é o seu propósito. O Senhor sabe como a vida de cada um funciona, aquilo que realmente impacta a vida de cada um, mas que nós possamos, Pai, claramente começar a reconhecer o Senhor falando conosco através da sua palavra, através também da impressão interior, porque o Senhor fala muito assim, mas com aqueles que já foram aguçados e treinados com uma vida de leitura da palavra. Pessoas não entendem pregação hoje porque leem mal a palavra. Alguns até leem, alguns não leem, mas alguns leem, mas leem mal. Tem muita gente que lê Bíblia todo ano, mas lê muito mal a Bíblia, muito mal. Leem por ler, lê só como um compromisso, lê porque gosta até, mas não lê como Deus falando com elas. Não dão ouvidos àquilo, não captam aquilo, não param para realmente prestar atenção no que o Senhor está falando. Nós vemos aqui casos de pessoas, Pai, que não deram atenção ao que o Senhor falou, como o caso dos saduceus, que até disseram o que Moisés havia dito sobre a questão do casamento, mas não atentaram ao que ele disse quando declarou quem era Deus. Um Deus que era, e é, para nós agora é, naquele tempo era, mas não tinha sido. O Senhor se declara: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Em nome de Jesus, que o seu povo atente o seu jeito de falar, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Isso traga vida, isso traga restauração, isso traga renovo, e isso traga mudança de rota, mudança de história, mudança de vida, mudança de existência, pelo poder do nome de Jesus. Pai, quantos estão hoje à espera de uma bênção, mas os seus corações estão com rancor. O Senhor falou comigo essa semana de pessoas que ainda não receberam o que querem, porque ainda guardam rancor, porque não deram atenção ao Senhor falando que devemos perdoar aquele que nos ofende da maneira como somos perdoados pelo Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos perdoa. As pessoas podem não merecer, mas devemos perdoar, e que quando não perdoamos, o Senhor deixou muito claro isso, nós também não somos perdoados. É o Senhor falando para gente que acredita ainda que não precisa perdoar, que não precisa perdoar, mas nesse momento também não são perdoados, porque o Senhor deixou muito claro: se não perdoardes as ofensas que os homens te fazem, também o seu Pai Celestial não te perdoa. Abre os ouvidos do seu povo, Pai, para que haja liberação de perdão, para que haja restauração, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que estão tomando a ceia indignamente, porque não perdoam, porque não se posicionam. Ah, Deus, que os ouvidos se abram, para que as coisas não piorem, mas para que os ouvidos se abram, para que se ouçam, para que a vida entre, para que a história nova entre, para que um novo tempo entre, e haja de um novo tempo em cada vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Volte a ouvir a voz de Deus. Quando Deus, Ele me fez atentar para essa palavra dos saduceus, perguntando para Jesus, o Espírito Santo me fez olhar para a maneira de Deus falar. Então eu comecei a olhar a Bíblia de maneira diferente, comecei a prestar atenção mais na maneira como Deus falava. Você parou para prestar atenção? Você que acha que o tempo, uma coisa, o tempo é terrível, né? Para você entender que o seu Deus, o Deus que você serve, o nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não está preso no nosso tempo. Jesus nunca disse, eu fui o alfa, eu serei o ômega. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele diz, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele não disse, eu fui o começo. Ele não disse, eu serei o fim. Ele é agora, porque Ele não está preso ao tempo. Preste atenção no jeito de Deus falar, irmão. As respostas estão aqui. Está aí com você, na sua Bíblia, no seu celular. Há respostas riquíssimas para a sua vida, para mudar a sua história. Para você entender quem é o seu Deus. Para você entender o quão poderosa é a graça que nós louvamos aqui. A graça dele sobre a nossa vida. A graça que nos salva. Mas não só nos salva. Tem muito crente, porque não ouvir Deus falar, acha que graça é só para salvação. Graça também é aquilo que nos capacita, irmão, a realizar as coisas aqui. É capacitação. É para salvação, restauração, capacitação. É a graça que te capacita. Quando a palavra fala, sem Deus nada podemos fazer, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. É a ação da graça que te capacita a realizar, a perdoar, a suportar momentos difíceis, a passar pelas dificuldades e luta, mas também é que te capacita nas suas habilidades, com os dons. Isso vem do Espírito Santo, mas a graça é capacitadora de utilizar isso. A graça é capacitadora. Amém? Você pode louvar mais uma vez Deus com as suas palmas.